Oi, estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele e nós vamos continuar o nosso estudo sobre vertebrados na nossa aula de ciências. Nós vamos falar hoje sobre répteis e anfíbios. Então, nós estamos estudando aqui do grupo dos vertebrados. Nós já falamos sobre mamíferos, aves, peixes e hoje nós vamos falar sobre répteis e anfíbios, terminando aqui a nossa parte de vertebrados, que são animais que possuem estrutura óssea, que possuem coluna vertebral, que ajuda aí no equilíbrio e na locomoção, tá? Ajudando nos movimentos. Começando a falar aqui dos répteis. Então, o que é que os répteis têm aí em comum quando nós olhamos? Nós percebemos que eles rastejam e também percebemos que os répteis são animais que se adaptaram muito bem a essa vida terrestre. Eles precisam muito pouco da água, ao contrário dos anfíbios, tá? Que ainda precisa, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas que precisa bastante da água. E aí, nesse grupo de répteis, nós temos aí muitas características em comum, principalmente aqui na pele. Se nós olharmos, eles têm aí essa estrutura da pele parecida. Então, vamos ver. Então, eles têm essa pele, né, com uma grossa camada. Ela é impermeável, tá? E essa questão dela ser impermeável e não precisar muito de água, eles têm essa espécie de queratina em cima da pele, que mantém sempre essa pele brilhante, mas isso ajuda a não desidratar. Eles são ectotérmicos, o que significa que eles não conseguem manter o corpo, a temperatura do corpo sozinhos, eles precisam sim do ambiente, então se o ambiente está frio, eles estão frios, e se o ambiente está quente, eles também estão quentes. Eles não conseguem manter aí o calor do sangue do corpo sozinhos. Então, quando você vê ali uma lagartixa pegando o sol, olha, observa. Todo mundo já viu essa imagem. É porque ela está ali se esquentando mesmo. Quando está mais frio, a questão do sistema delas, né, o corpo andado, elas ficam mais devagar. E quando está mais quente, elas já são mais ágeis. Então, pela manhã, elas vão ali pegar o sol para que elas possam aquecer o seu corpo. Elas têm, né, essa estrutura de animais répteis, têm os pulmões extremamente eficientes e adaptáveis ao sistema, modo de vida, o habitat de vida terrestre delas. Na reprodução, a fecundação delas é interna, tá? Os répteis têm essa parte da fecundação interna. E eles podem ser ovíparos, que coloca os ovos e fica monitorando ou não, porque é a questão das tartarugas, um exemplo. A tartaruga, ela vai lá e coloca os ovos na areia, mas ela não fica ali vigiando, diferente dos pássaros. Elas colocam os ovos e vão para o mar. E as tartaruguinhas, né, os filhotes, quando eclodem, eles mesmos encontram o caminho do mar. Então, a própria natureza leva os filhotes a encontrar o caminho do mar. Eles também podem ser vivíparos, que os filhotes já saem formados como mini adultos, que são gerados dentro de placenta. Ou eles também podem ser ovovíparos. O ovo é gerado internamente e ele permanece ali dentro da fêmea, tá? Ela não coloca esse ovo para fora enquanto ele não eclode. Então, ela protege esse ovo dentro dela.
Então, o ovo é gerado internamente e, posteriormente à eclosão, ela libera os filhotes. Então, a forma aí dos ovovíparos proteger a sua prole é permanecer com o ovo dentro deles até que o ovo eclode e assim sai o filhote. E dentro dessa classe dos répteis, eles são divididos. Nós vamos falar do grupo dos quelônios, que tem aqui essa estrutura parecida, que é essa carapaça do lado de fora, esse casco, né? Então, eles carregam a casa junto com eles. Essa carapaça é uma proteção mesmo. Então, nós temos a tartaruga marinha, que vive no mar, em água salgada, e nós temos o jabuti e o cágado, que é mais uma questão terrestre mesmo. E aí, nós temos também os escamados, que são os lagartos e as cobras. Já o próprio nome diz, os escamados, que têm essas escamas mais grossas. Temos também os crocodilianos. Vocês sabem diferenciar um alligator de um jacaré e de um crocodilo? Vocês sabem qual é a diferença deles? Olha as imagens. Nós temos aqui um alligator, ele tem essa estrutura ali da boca arredondada, tá vendo? Os dentes dele não ficam muito expostos. Os olhos, eles são, mais afundados, tá vendo? E ele não é um animal nem muito grande, nem muito pequeno. Já que o jacaré, nós temos o jacaré com esse peito mais claro, esse peito amarelado. O tom da pele do jacaré é um verde diferente do alligator e do crocodilo. Ele tem esses olhos saltados e o bico do jacaré é um bico mais afilado, diferente lá do alligator, que já tem um bico mais arredondado. Agora o crocodilo já é um animal muito grande. Observa, as patas já não têm tanta força para carregar o seu corpo, então ele mais arrasta. E ele tem, olha, a estrutura dentária aqui toda para fora. Então, os dentes dele ficam mais para fora. E os olhos também são mais parecidos com o alligator. Então, essa é a diferença, né? São várias diferenças. Os olhos, o bico, o tamanho ali, a cor. Se você observar aqui, você vai ver que existem essas diferenças, ok? Agora nós vamos para uma revisão da nossa parte de répteis. Então, nós falamos que os répteis, eles têm uma pele grossa, tá? Eles precisam muito pouco de água e eles têm essa pele queratinizada, que é essa substância que faz com que a pele não desidrate. Eles têm uma ótima adaptação terrestre, como eu disse, precisando muito pouco de água. A reprodução deles é feita em ovos de casca rígida, podendo ser ovípara, vivípara e ovovípara. E eles são divididos entre quelônios, que é o réptil que tem aquela estrutura da carapaça, tá? Temos exemplos de tartaruga, jabuti e cágado. Tem também os escamados, que são as cobras, lagartos. E os crocodilianos, divididos em alligator, jacaré e crocodilo. Vimos também essa diferença dos três dentro da classe dos crocodilianos. Agora, nós vamos falar dos anfíbios. Diferente dos répteis, os anfíbios, eles precisam sim da água. Eles não se adaptaram completamente à vida terrestre. E aí, o nome anfíbio, anfi vem de ambos e bio vem de vida. Significa que eles têm duas vidas.
eles têm uma parte de vida aquática e uma parte de vida terrestre. Na parte de vida aquática, a respiração deles é uma respiração branquial, que é pelas brânquias, assim como os peixes. E aí, depois da metamorfose, né, da parte ali larval, quando eles ficam adultos, eles já têm a respiração cutânea, eles respiram pela pele e também pelos pulmões, nessa fase adulta. Aí eles têm essa pele, né, com essa glândula protetora, esse muco, então é um animal mais pegajoso. E eles são ectotérmicos, significa que o corpo deles depende do calor do ambiente. Eles não conseguem manter a sua temperatura sozinhos. E aí nós falamos que eles são animais tetrapóides, porque eles ficam sustentos, né? Eles se sustentam em 4 patas. Eles têm uma excreção ureia. Os ossos e músculos são mais fortes. E por que você acha que os ossos e músculos deles são mais fortes? Porque diferente dos répteis, eles não rastejam, eles saltam, eles pulam. Tá? Então, por isso a estrutura óssea é mais forte. E a língua deles, a imagem aqui, ó, retrata direitinho, a língua deles é presa na ponta da boca. E aí a língua sendo presa ali na ponta da boca, ela facilita na captura da presa, do alimento. E essa língua, ela tem uma substância pegajosa. Então, por isso, ele consegue pegar a presa, o animal de longe e muito rápido. E eles são carnívoros, se alimentando de pequenos animais e insetos. Agora nós vamos falar da reprodução. Vamos aqui dar o exemplo de o sapo como essa reprodução, tá? A fecundação do sapo, ela é externa, ela não é dentro da fêmea. Vocês estão vendo aqui a imagem, olha, o macho, ele abraça a fêmea. É chamado aqui esse abraço de amplexo. Mas essa fecundação, ela é feita do lado de fora. A fêmea, ela solta os óvulos na água e aí o macho vem e coloca o espermatozoide em cima. E aí acontece a fecundação. Depois passa pelo estágio de embrião, então perceba, vai sofrendo uma mudança, uma mutação. Depois ele passa para girino, isso tudo respirando de forma branquial, porque ele ainda é larva. Depois a metamorfose vai aumentando, olha. Aqui ele começa já a patas, mas ele ainda tem rabo. Depois ele tem aqui já 4 patas, mas ele continua com rabo, tá vendo? Só quando ele chega à fase adulta é que ele deixa de ter o rabo. Então ele aí já respira pela parte cutânea, respiração pela pele e pelos pulmões. Por isso aqui é dito que o filhote é diferente do adulto, porque ele sofre esse processo todo aqui, ele sofre uma metamorfose, né? O adulto tá aqui e tá aqui o óvulo, diferente, ok? Ele também possui coácula, que é aquele órgão que serve para digestão, excreção e reprodução. Temos também tipos de anfíbios, então na classe dos anfíbios nós temos ainda outros animais. Os anuros, que é essa espécie tetrapóide que salta, que é uma espécie mais diversificada dentro dos anfíbios. Nós temos aqui também a ginofiona, que é essa espécie de cobra, ela é chamada...
popularmente de cobra cega, mas você não pode confundir ela com réptil, tá? Ela é um anfíbio e ela não enxerga. Temos também aqui os caudatas, que é um tipo de anfíbio com cauda, diferente aqui dos anuros. E vamos aprender também nessa aula a diferenciar um sapo de uma rã e de uma perereca. Então, existem essas diferenças, tá? Não são todos iguais. Então, quando vimos o sapo, nós percebemos que a pele do sapo é uma pele mais seca, uma pele mais grossa. O sapo, ele é um animal maior, diferente da rã e da perereca. E aqui, ó, a pata traseira do sapo e a pata dianteira do sapo, ela é uma pata mais gordinha mesmo. E o sapo, ele fica pouco na água. Então, o sapo, ele é mais terrestre. E ele não tem salto muito longo, tá? Os saltos dos sapos, eles são saltos mais curtos. E o sapo, muita gente tem medo do sapo porque acha que o sapo solta veneno. O sapo sim tem uma glândula de veneno, que é essa glândula aqui, que está circulada em vermelho, mas essa glândula aqui o sapo usa como uma proteção. E esse veneno, ele não sai esguichando a todo momento. É somente quando é pressionado. Então, essa glândula existe ali para que um animal maior, vamos dar um exemplo de um cachorro, tenha medo de comer o sapo, por ele ser um animal menor. Porque quando o cachorro ele abocanhar e ele apertar, essa glândula vai explodir, liberando aí esse veneno dentro do cachorro. Tá? Então o sapo ele não sai por aí pulando e jogando veneno nas pessoas, não. Isso é um sistema de defesa dele que somente acontece quando essa glândula ela é pressionada, ela é imprensada, espremida. Temos a rã. Olha a diferença. A pele da rã ela é mais molhadinha, ela é mais fina, ela é mais brilhosa. Tá vendo? Ela tem aqui, olha, as patas traseiras maiores do que as patas do sapo, porque a rã, ela tem saltos mais longos. Então, por isso essa pata maior. E se você observar, ela tem membranas entre as patas para ajudar ela na natação, porque a rã ela é mais aquática. Ela gosta de viver mais perto de lagoas, tá? E a perereca? A perereca é menor ainda. Ela tem esses olhos, ó, grandes e esbugalhados. As pernas, tanto dianteira quanto traseira, as patas, são maiores ainda e mais finas. E na pontinha das patas da perereca tem ventosa. Você sabe por quê? Ela vive em árvores, em folhas. Então, para ela pular e ficar ali, se agarrar, ela precisa dessa ventosa. E ela possui toxina, tá? Diferente do sapo, que é só se apertar, a perereca não. Ela possui toxina ali na parte exterior mesmo do corpo dela. Então, agora nós vamos para a revisão dos anfíbios. Eles têm duas fases de vida, uma fase larval e uma fase terrestre, tá? Adulto é terrestre. A pele deles tem aquele muco. Então, quando eles são larvas, eles respiram pelas brânquias e quando eles são adultos, eles respiram pela parte cutânea da pele e também pelos pulmões. E aí eles são divididos entre anuros, que são os animais de quatro patas que saltam, ginofiona, que é aquela espécie de cobra cega, e os caudatas, que eles têm ali quatro patas, mas eles têm caudas. E eles são ovíparos, porque eles não precisam do corpo da mãe.
E sim, eles precisam de água. Diferente dos répteis, que tem aquele ovo de casca rígida, o ovo dos anfíbios, eles são aqueles ovos gelatinosos. Então, eles precisam da água para o óvulo ficar hidratado, tá? E agora nós vamos para a parte das nossas atividades, encerrando aí o nosso assunto sobre animais vertebrados. Quando nós vimos aqui, ó, o macaco, classifique os animais abaixo de acordo com a tabela. Então, nós vimos ali o macaco. Vamos ver a tabela. Qual que é a classificação do macaco dentro dos vertebrados? Os macacos são o quê? São mamíferos. Vocês lembram que nós falamos que os mamíferos são aqueles animais que mamam e que vivem dentro de placentas? Só um minutinho, gente. Selecionar aqui a minha caneta. Ok? Mamíferos. E aqui na parte da reprodução desses animais, o que eles são? O macaco, ele é vivíparo, que ele vive ele é gerado dentro da placenta da fêmea. Então, ele é vivíparo. E essa alimentação? Será que o macaco só come banana? Não. O macaco, ele é onívoro, ele tem uma alimentação completa, ele come de tudo. Vamos aqui para o próximo animal. Nós temos aqui o cágado. E o cágado? O que ele é? Ele é um réptil. Então, ele é da parte dos répteis. Vamos apagar aqui. Essa letra ficou um pouquinho feia. Ok? E aí, da parte dos répteis, o que mais eles são? A reprodução dos répteis é o quê? A reprodução dos répteis não são através de ovos? Então, eles são ovíparos. Ovíparos. E a alimentação deles? Muitas pessoas acham que eles só comem alface, couve, essa questão da hortaliça. E não, os cágados, eles são onívoros, eles têm uma alimentação super completa, tá? Aqui. Certo? Então, ficou claro aqui, encerrando o nosso assunto de vertebrados, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que aqui tenha contribuído com o aprendizado de vocês. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece na tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube SMED GV e até uma próxima aula. Tchau!